Olá, vamos falar mais um pouquinho da palavra? Meu nome é Gislaine e hoje eu estarei falando sobre a solução de Deus para o pecado no mundo. Quando o homem ali pecou no Jardim do Éden, com a desobediência entrou o pecado e o pecado a morte. E ali ele rompeu com aquela comunhão que ele tinha diária com o Criador. Mas Deus, ele nunca deixou de amar o mundo. Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas porque o mundo fosse salvo por ele. Então Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. Ele nunca deixou de se manifestar. E o meio que ele se revela é através do seu Filho Jesus. Jesus, ele nos leva de volta para o Pai. Em João 14,6, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus nunca deixou de manifestar o caminho dele para a humanidade. Jesus, ele nos leva de volta para o Pai. Jesus, ele é o caminho de volta para Deus. É nele que nós encontramos o Criador. Ele revela Deus para a humanidade. Aqui também, quando João estava batizando, diz assim, em João 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo. Lembra? Lá com a entrada do pecado, Adão e Eva tentaram se cobrir com folhas de figueira, mas Deus não aceitou aquela cobertura, mas proveu ali umas vestes, fez para eles túnicas de pele, vestimentas de pele. Ele estava ali dizendo: é eu que dou a provisão da cobertura, da salvação. E ali também manifestava o que apontava para o Cordeiro que havia de vir ao mundo, que é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, na velha aliança, era morto um cordeiro para cobrir o pecado, mas era provisório, porque a obra perfeita está em Jesus Cristo. Ele se tornou o nosso Senhor e Salvador. Só Deus, ele é capaz de cobrir e remir-nos de toda culpa e pecado. Só Ele que pode providenciar essa cobertura que uma vez foi perdida lá no Éden. Não há um caminho e não há um retorno para Deus, como alguns humanistas, naturalistas e nudistas pensam, que tentam voltar a Deus, tentam fazer esse caminho de volta para Deus. Há o caminho, mas o caminho já foi manifestado. Não há vários caminhos, não há várias religiões. O fato de você ser membro de uma igreja não diz muita coisa se você não tiver um entendimento correto. Se for só por medo ou só por uma tradição, você tem que entender a razão da sua fé. Você tem que saber se você tem dúvida, se você não sabe o porquê. Se alguém fala, você é salvo, mas você não sabe explicar o porquê, o fundamento, você não consegue alguma coisa, você precisa buscar, você precisa de uma convicção em Deus. Você precisa buscar uma convicção na Escritura. Você precisa ter um entendimento. Você é salvo. Por quê? Porque senão o inimigo, você vai ser uma presa fácil de Satanás, dos seus argumentos, seus ardis. E quando vir o anticristo, você vai ficar confuso. Porque você precisa conhecer a palavra de Deus. A Escritura diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus é a verdade. Ele é o caminho de volta para o Pai. Não há outro caminho. Aqui também tem um texto que eu gostaria de compartilhar, que está em Lucas 23, 39 e 43, que fala sobre a crucificação de Jesus. Naquela cruz, ali, Jesus e os dois malfeitores, um do lado dele, direito ou do lado esquerdo.
Ali representa toda a humanidade. Deixa eu ler para vocês. Fala assim, ó. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro e repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Esses dois malfeitores representam nós, representa toda a humanidade. Toda a humanidade está condenada, mas no meio, ali, está um que foi condenado, mas indevidamente. Ele foi condenado pelos nossos pecados, não foi pelo pecado dele. E ele foi capaz de salvar a humanidade porque ele não tinha pecado e a morte não pôde reter ele. 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou e ele foi para o Pai nos representar, ser o nosso intercessor. Esses dois malfeitores somos nós, é toda a humanidade que está condenada. Porque a Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Como um dos malfeitores, ele mesmo diz, nós justamente fomos condenados porque nós pecamos. Então, nós estamos colhendo o fruto do nosso pecado. Mas ele reconheceu, um dos malfeitores reconheceu: Jesus, tu és capaz de me salvar. E Jesus falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O outro malfeitor representa uma parte da humanidade que está condenada, mas mesmo na face da morte, diante disso, ele não reconhece que Jesus é o Cristo enviado de Deus para salvar a vida dele. E ele vai morrer no pecado dele, porque ele não aceita a obra que Jesus fez. Ele não ama a humanidade porque a humanidade é boa. Ele ama porque ele é amor. E ele deu o seu filho porque ele nos ama. E ele quer revelar esse amor. Esse amor tem atitude. A atitude dele foi o quê? Nos salvar, enviar o seu filho Jesus para nos salvar. E aqui também diz assim, outro texto que eu gostaria de ler, que Jesus é o único mediador. 1 Timóteo 5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só há um mediador entre Deus e homens, não há vários mediadores. Jesus é suficiente, a obra dele foi suficiente para nos salvar. Não precisamos agregar mais nada, não podemos ser presunçosos achando que nós precisamos enfeitar alguma coisa que ele fez. O que ele fez foi suficiente. Ali ele foi ferido, ele foi machucado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Não precisamos agregar mais nada a isso. Nós precisamos só aceitar o que ele fez por nós e agora decidir entregar a vida a Deus, receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e agora dizer: Senhor, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. Isso é reconhecer. Isso é conversão, é deixar o seu caminho e voltar-se para aquele caminho que Deus colocou diante de ti. Em Marcos 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê nesse evangelho de Jesus, Espírito Santo vem habitar em você e ele vai te ajudar a viver uma vida de santidade. Ele vai te santificar, ele vai fazer a obra de santificação, vai ajudar você. Não é você, eu vou. Não, quando eu estiver bem, eu procuro uma igreja. Não, agora eu não posso, mas eu vou me esforçar. Sabe o que você está dizendo? Eu vou tentar me salvar. Não tenta te salvar. O Senhor Jesus quer te salvar. Aceita a salvação, é um dom gratuito de Deus. Receba pela fé.
essa salvação e viva por meio da vida de Jesus Cristo. É só isso que Deus vai aceitar. Deus aceita toda obra, tudo aquilo que é feito em nome do Senhor Jesus, através de Jesus, a vida de Jesus. É isso que deve nortear o nosso pensamento, as nossas vidas. Não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito de Jesus, é a vida de Jesus em nós. É isso, quando Deus olha para a terra, ele olha o quê? Ele olha a Jesus, o coligado, é a igreja de Jesus, é a igreja de Deus. Não é o fato de você ter uma religião, isso não salva ninguém. Você ser membro de uma denominação, de uma igreja tradicional, uma igreja, não, essa é a certa. A certa é você crer. Se você não crê no fundamento certo, tudo que está construído pode vir abaixo. Por quê? Porque se você não foi construído na rocha, que é Cristo, a rocha é Cristo. O fundamento é Cristo. Se você está numa religião porque o seu pai nasceu ali, você nasceu naquela religião, você precisa ter um encontro real, pessoal. É para isso que Jesus veio, não mais para habitar num templo, mas ele quis habitar dentro do homem. Isso é relacionamento diário. Você pode ter esse relacionamento. O Espírito Santo em você, ele que revela a Deus, é ele que mostra a Deus em nós. Jesus veio para morrer, para poder enviar o Espírito Santo dele. Mas é quem crê será salvo. É essa palavra que eu queria deixar, compartilhar com cada um, e que Deus venha acrescentar mais e mais através do Espírito Santo dele. Abra os ouvidos para ouvir o que ele está dizendo, aquilo que o Espírito Santo está trazendo esses dias para você. Ele ministra através da palavra. Se você tem que abrir os olhos de fé, você precisa ter sede dessa palavra. Os pobres de espírito, os humildes de espírito, e desses serão o reino dos céus. Deus abençoe a cada um.